Você é bem-vindo. No ano passado, o câncer de próstata matou 47 homens, em média, por dia. E o número de diagnósticos só tem aumentado. Os dados são da Sociedade Brasileira de Urologia. Sobre o tema, eu converso com o urologista do Hospital Norte Paranaense, Matheus Cassitas. Ele fala conosco de Arapongas. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Denilson? Eu estou bem, obrigado. Quais são as possíveis causas do aumento dessas mortes? Nós sabemos que o câncer de próstata ele tem uma relação com o fator idade, né? E a expectativa de vida ela tem aumentado, não só no Brasil, quanto mundialmente. Então, como é uma doença que está relacionada com a idade, então a gente tende a diagnosticar mais casos porque a população está envelhecendo. O mesmo raciocínio, então, vale para quando você faz o diagnóstico, por isso que a gente também tem mais casos. Isso, o mesmo raciocínio a gente tem porque a expectativa maior, né? A gente acaba atendendo mais pacientes, né? E esses pacientes eles procuram mais o urologista e a gente acaba fazendo mais diagnósticos. Os homens ainda continuam receosos e reticentes em procurar ajuda médica? Os homens eles têm uma particularidade assim de não buscar ajuda médica por uma série de fatores, né? Eles acham, às vezes a gente acha que nada pode acontecer, né? Nada vai acontecer com a gente. A gente tem um pouquinho da síndrome do super-herói, né? Principalmente também que a gente tem um pouco de medo, né, do diagnóstico ou de alguma doença que a gente não saiba lidar com isso. E também tem um outro fator que contribui para isso, que é o desconhecimento da doença, né? O desconhecimento sobre o cuidado com a saúde masculina. Quais são os sintomas? Como que a pessoa, como que o homem pode perceber que algo não está indo bem com a próstata? No caso do câncer de próstata, em fases iniciais, o câncer de próstata ele não dá nenhum tipo de sintomas, né? Com relação à próstata, a gente pode ter diversas alterações, principalmente no padrão urinário, né? Diminuição do jato, perder a força do jato urinário, levantar várias vezes à noite, tem uma sensação que a gente fala de esvaziamento incompleto, é quando você vai ao banheiro, termina de urinar e tem que voltar logo em seguida para terminar de urinar o que ficou dentro da bexiga, né? E esses são os principais sintomas que a gente tem com relação à próstata. A gente também tem uma situação que é o sangue na urina, né? Sangue na urina nunca é normal. Ele pode ser desde uma situação benigna, né? Uma situação que não corresponde a nenhum risco para o paciente, mas ele também pode ser uma condição muito grave. Então, sempre que a gente tiver alguma alteração, tanto no padrão de urinar ou até mesmo sangue na urina, é indicado que se procure um profissional. E a partir de que idade é recomendável que se faça o exame de próstata? O exame direcionado para câncer de próstata, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela preconiza que seja feito em 45 anos, aqueles pacientes que têm um histórico familiar, parentes de primeiro grau, de segundo grau, tanto materno quanto paterno, tá bem? E para a população normal, a gente orienta que se comece com 50 anos. Se na sua família teve um caso, por exemplo, de algum câncer de próstata muito agressivo e muito cedo, eu digo assim, abaixo dos 50 anos, o ideal é que comece 5 anos antes desse caso. Por exemplo, o meu tio teve um câncer de próstata muito agressivo com 46, 47 anos. Então, o indicado é que 5 anos antes a gente já procure o urologista para estar realizando esses exames. O exame do PSA é um referencial que pode direcionar o paciente para que ele faça uma apuração um pouco mais atenta sobre algum possível problema na próstata? Sim, o exame do PSA ele não é um marcador específico de câncer, tá? Ele é um marcador de próstata. Então, a próstata produz o PSA por diversas situações, infecções, inflamações, com paciente que usa sonda, o paciente que realizou o exame do toque e logo em seguida realizou o exame de PSA, e também o aumento da próstata e também o câncer de próstata. Então, o PSA ele é um bom exame, excelente exame, faz parte da triagem para a gente saber se esse paciente tem uma suspeita de câncer ou não tem uma suspeita de câncer. Lembrando que cerca de 20% dos pacientes que têm câncer diagnosticado, eu não estou falando em homens de população geral, estou falando de pacientes que têm câncer de próstata,
20% desses homens têm o PSA nos níveis normais. Mateus, o exame de toque, ele ainda é muito estigmatizado, né? Os homens ainda ficam muito receosos de fazer esse exame especificamente. Como que esse exame, então, ajuda os médicos na identificação, né? Se existe algum problema na próstata? Como eu falei, o exame de PSA ele é um exame importante, né, para o rastreio do câncer de próstata, e o exame de toque retal também, né? Como eu falei antes, 20% dos pacientes que têm câncer diagnosticado, eles têm o exame de PSA normal, né? E aí esses pacientes que talvez a gente consiga, no exame de toque, tá detectando alguma alteração, né? Fazendo o PSA e fazendo o exame de toque, a gente diminui a falha em até 1%, né? A gente tem 99% dos casos diagnosticados. É um exame indolor, né? Que dura apenas 8 segundos, né? E que traz inúmeras informações para o médico, tanto na palpação dos tumores, como eu disse, né? Você pode palpar algum tumor menor ali na próstata, também saber o tamanho da próstata e principalmente a consistência, se ela está muito dura, se ela tem alguma característica inflamatória. Então é um exame que traz muitas informações e ajuda bastante no diagnóstico do câncer de próstata. Mateus, você falou, né, de alguns fatores genéticos, tirando então essa característica, né, de ter casos na família, de que forma o estilo de vida da pessoa, né, a alimentação, atividade física, pode contribuir ou não para o surgimento desse problema, desconsiderando os fatores genéticos? A obesidade, tabagismo, sedentarismo, ela influencia na saúde como geral, né? A gente sabe que essas medidas elas ajudam a minimizar, mas elas não têm tanto impacto no surgimento do câncer, né? Elas ajudam em várias outras doenças, ajudam na saúde masculina, mas assim, o impacto mesmo de prevenir o câncer, ela não existe, né? O que a gente faz no câncer de próstata é a prevenção através de exames. Evitar que esse paciente tenha câncer de próstata com essas medidas pode minimizar, mas não é um fator determinante. Qual o prognóstico quando o problema é identificado logo no início? Sempre que a gente consegue diagnosticar esses pacientes em fase inicial a doença, a chance de cura, ela chega em torno de 90%, sendo ela com cirurgia, sendo ela com radioterapia. Por isso a campanha tende a estimular os homens que procurem o urologista para esses cânceres serem diagnosticados em fase inicial, que a chance de cura é maior. Infelizmente, se a gente perder essa janela de cura, aí as probabilidades, a porcentagem de cura, elas acabam caindo um pouquinho. Diagnosticado câncer de próstata, feito o tratamento com a rádio ou feito a cirurgia, do ponto de vista de atividade sexual, a vida desse paciente volta ao normal rapidamente? A gente sabe que no passado se falava muito quando o paciente, e é dos motivos que os homens tinham tanto medo de procurar ajuda com relação ao câncer de próstata, né? Porque se falava muito da disfunção erétil, né? No passado se falava como impotência sexual. Porque a cirurgia que era feita, a forma que era feita a cirurgia, que era forma aberta, né, por corte, ela tinha altos índices de disfunção erétil. Hoje, com as tecnologias mais modernas, a laparoscopia veio para mudar um pouco isso, e agora, mais recentemente, a cirurgia robótica, nós conseguimos minimizar esses efeitos que a cirurgia pode causar. Então, hoje, a minoria dos pacientes acaba tendo esses problemas pós-cirúrgicos. Claro que isso vai depender também em que estágio que a doença está. Se for uma doença um pouco mais agressiva, que precisa ser um pouco mais agressivo na hora da cirurgia, talvez tenha essa complicação. Por isso, a gente volta a falar com relação ao diagnóstico precoce. Mateus, você falou ali de uma faixa etária mais específica, né, por volta dos 45, 50 anos. Existem casos registrados de câncer de próstata em homens com idade mais jovem do que essa que você relatou? Não, dificilmente isso acontece. Assim, eu particularmente não vi nenhum caso, né? Porque é uma doença que está totalmente relacionada com o fator idade, né? Isso reflete também, como a gente tinha comentado no começo da entrevista, o aumento do número de casos devido à expectativa de vida, mundialmente, até mesmo no Brasil. Então, assim, câncer em pacientes abaixo de 40 anos ainda é
é uma exceção, né? Eu, particularmente, nunca vi. Quais as dicas você dá, então, para os homens ficarem mais atentos e cuidarem melhor de si nesse quesito do câncer de próstata? A dica que eu dou é assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o homem ele tem que frequentar o consultório do urologista. Essa é uma visão que a gente discute entre nós urologistas desde a adolescência, né? Porque ele fica familiarizado com isso, né? Por quê? Porque se ele tem um costume, a mulher tem esse costume, né, de se cuidar desde cedo. Então, se o homem tem essa rotina de saúde desde cedo, a partir do momento que ela precisar chegar no dia do exame, não fica uma coisa tão constrangedora, ele já está mais tranquilo com relação a isso. Então, assim, como a gente falou, as mudanças de estilo de vida, evitar o tabagismo, boa alimentação, boa noite de sono, evitar o estresse, atividade física, tudo isso vai funcionar como, vai ajudar como uma saúde global. Outra coisa é frequentar o consultório do urologista, né? Fazer os exames regularmente. Os exames têm que ser feitos todos os anos, né? Até quando eu vou fazer esses exames? A gente comentou que tem que ser 45 anos para quem tem um tipo de histórico familiar, né? E os 50 anos da população normal. Em média, a gente acompanha esse paciente até os 75 anos, né? Mas com a expectativa, com o envelhecimento cada vez melhor da população, a gente até pode esticar um pouquinho mais essa régua aí. A gente pode até seguir o paciente um pouquinho mais com relação ao câncer de próstata. Matheus, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado pela Unimed Paraná pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre esse tema tão importante, nesse mês que vem alertar, né, não só também o câncer de próstata, claro que é o assunto central da campanha, mas também alertar todos os homens para cuidar da sua saúde, né, não só em termos de câncer, mas também em termos de qualquer situação que venha a acontecer. Procure o seu urologista, converse com ele. O urologista está capacitado para poder fazer os exames iniciais, se precisar ser encaminhado para algum outro especialista. O urologista ele pode ser esse profissional que vai dar o suporte inicial para o paciente. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.